Fala rapaziada, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou fazer em formato de vlog, porque cara, São Paulo é uma loucura, mesmo sendo 5 da manhã e 5 e meia. Já é caminhão passando, ônibus, então eu vou estar na rua, fazer esse vídeo aqui em formato de vlog. Pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. A primeira pergunta que eu faço aqui antes de começar esse vídeo é: o Palmeiras está na Copa do Brasil? Não. O Juventude está na Copa do Brasil? Não. O Juventude está na Sul-Americana ou Libertadores? Também não. Palmeiras está na Libertadores, beleza? Pra gente trocar uma ideia sobre isso, por quê? Marcaram o jogo do Palmeiras e Juventude pra data FIFA. É o ideal? Mas vai ter gente falando assim, mas Fernando, já fazem isso direto, fazem isso com os outros times, fazem isso com os outros clubes. Mano, na moralzinha eu não tô aqui pra falar de outro time, de outro clube, eu não falo dos interesses de outros times, eu falo do interesse aqui nesse canal do Palmeiras. Dos outros clubes em si, se já foi feito isso num passado recente, acho que cabe a reclamação, assim como eu vou falar aqui que não é o ideal, certo? Volto a dizer, o Palmeiras tem time, tem elenco para ganhar do Juventude com time reserva, mas não pode passar batido esse tipo de situação. Eles fazem de forma proposital, ou ora para gerar esse tipo de engajamento, de reclamação, ou justamente para gerar a tal da competitividade artificial desse torneio. Lembrando que o Juventude tomou um cacete do Flamengo, né, fora de casa, e perdeu também em casa. Ou seja, Palmeiras, se quiser brigar pelo título e ganhar esse título do Flamengo, tirar esse título do Flamengo, que ele me parece bem palpável ao Flamengo, ainda que a gente vai comentar aqui um negócio do Cruzeiro, Palmeiras tem que vencer e sem chorinho, mas não dá para passar batido esses detalhes, beleza? Agora, o Cruzeiro tá impressionante, né? Ontem, como eu tava vindo pra cá, pra São Paulo, eu acabei não assistindo o jogo do Cruzeiro, mas eu escutei. E enquanto eu tava escutando o jogo do Cruzeiro, novamente é mantido um padrão. O Cruzeiro vira a partida de uma forma impressionante, no meu ponto de vista, porque fora de casa, de um time que o Palmeiras perdeu, o Bahia, né? E mais do que isso, daí a gente tem que voltar a trocar uma ideia sobre essas semelhanças do Abel Ferreira com o Leonardo Jardim. Porque, de novo, o Cruzeiro vira o jogo com muito menos posse, com menos passes trocados e numa característica muito parecida do que a gente vê do time do Palmeiras. Então, a partir do momento que você vê esse ataque do Cruzeiro, que está fazendo gols, está fazendo mais gols que o do Palmeiras, que você começa a identificar esse tipo de padrão, que está ganhando jogos na Bacia das Almas, de virada, a gente começa a ligar um sinalzinho de alerta, na qual, sim, o Cruzeiro pode ser campeão brasileiro, mas vou tentar traçar uma linha de raciocínio lógico sobre pontuação. É bom para o campeonato, o Cruzeiro também está buscando o Flamengo, tá? Ao lado negativo, que são dois times que vão diminuir a taxa de erro do Flamengo, porque o Flamengo, se ele errar, são dois times ali tentando pegar essa ponta. Lembrando que o Cruzeiro tem jogos a mais, isso é importante lembrar. E o lado negativo é que o Palmeiras está na Libertadores e com certeza avançando, se passar do River Plate, o Palmeiras também vai ter que saber utilizar o seu elenco em prol das duas competições. O momento chave é agora, porque a gente tem o jogo contra o Fortaleza no meio das duas partidas contra o River Plate, e o momento para diminuir essa taxa de erro é agora, para não ter que buscar um sprint final, como foi em outras competições. No entanto, nas outras competições, era sempre uma equipe brigando pelo título. Então a gente tem os campeonatos aí marcados por Palmeiras buscando Botafogo, Botafogo ganhando o título praticamente em cima do Palmeiras, e agora claramente você tem três equipes brigando pelo título. E para mim, o Cruzeiro vai incomodar até o final e tem uma chance muito clara dessa vez de ser campeão de mais uma Copa do Brasil, que seria impressionante porque o Cruzeiro já tem muitas Copas do Brasil. Falo pra vocês que eu confesso que eu fui pesquisar, que eu não sabia se o Cruzeiro tinha 5 ou 6 Copas do Brasil, ou seja, tá brigando pela sétima. Já são 6 vezes campeões do torneio. Importante, né? Marca importante aí. Bom, também não vamos subestimar agora os confrontos diretos, eles vão decidir o campeonato de fato. O Palmeiras está num mês que existem jogos intercalados à Libertadores, o Cruzeiro jogos intercalados à Copa do Brasil e o Flamengo jogos intercalados à Libertadores, ou seja, vai ter algum tipo de oscilação, nem que seja de performance aí, nesse meio, com certeza vai. Agora, o Palmeiras perdeu de Flamengo e perdeu de Cruzeiro. Cruzeiro, a gente agora recebe em casa, menos mal. Flamengo, a gente vai jogar fora de casa. Então, de fato, diferente dos outros campeonatos,
esse vai ser marcado pelos confrontos diretos. Eu não vou poder falar do Bahia, porque o Bahia era para estar no lugar aí do Mirassol e não tá. O Mirassol tá ocupando um lugar que era, se a gente olhar assim, por elenco, por poderio financeiro, pela SAF, que vem aí com investimento alto, era para o Bahia estar ocupando o lugar onde está hoje o Mirassol, ou até o próprio Botafogo. Botafogo aí que perdeu do São Paulo. Então, o Mirassol tem feito uma campanha extraordinária, ganhando também jogos importantes fora de casa, mas eu acho que ele não vai entrar no confronto direto. Mas Mirassol também a gente enfrenta fora. Então a gente tem Cruzeiro em casa, Flamengo fora e Mirassol, que está muito bem no campeonato fora. Dito isso, o que eu acho? Vai ser difícil para o Palmeiras buscar esse brasileiro, mais difícil que em outros anos, ainda que a distância é menor do que se comparado com o último campeonato que a gente venceu, onde o Botafogo tinha ampliado muitos pontos, tinha aberto pontos na frente, eu já nem lembro quantos pontos foi, mas foram muitos, né, que o Botafogo abriu, e aí o Botafogo passa a cair, não tão acostumado a buscar título, vai buscar o título só no outro campeonato, e agora a gente é um campeonato definitivamente que vai ter as finais. Palmeiras e Cruzeiro vai ser final, dentro do Allianz Parque. Palmeiras e Cruzeiro no Maracanã vai ser final, e queira ou não queira, Palmeiras e Mirassol fora de casa vai ser um jogo impressionante também, do ponto de vista do que vive esse Mirassol, e vai ser um jogo importante, né? Eu falei impressionante, mas quis dizer importante, ainda estou acordando, galera. Então, eu queria saber a opinião de vocês, o quanto os confrontos direto vai mandar nesse campeonato. Para mim, em absoluto. De fato, teremos 3 finais aí. Uma final maior que a do Maracanã, uma final dentro do Allianz Parque e uma fora de casa contra o Mirassol. Comenta se você já tinha feito esse exercício de reflexão do peso dos confrontos diretos, tá, no campeonato, e participa da nossa transmissão ao vivo, porque a gente vai trazer as datas dos jogos certinho, e aí a gente vai conseguir trocar uma ideia melhor do peso de cada jogo e desses confrontos finais e desses confrontos diretos, tá? Nem todo o Campeonato Brasileiro é tão importante e relevante assim o confronto direto. Tanto é que a gente já falou várias vezes, o Palmeiras já perdeu do Flamengo ganhando o campeonato. Então isso não é tão assim importante. Nesse campeonato vai ser. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto, rapaziada.